Olá, esse é mais um vídeo do Guia de World Building e hoje eu vou falar sobre conceitos e regras importantes para entender antes de criar um mapa. Algumas dessas dicas eu já comentei em outros vídeos, mas essa é uma versão atualizada, bem direta ao ponto, juntando em um único vídeo o conhecimento que eu considero relevante para quem quer criar um mapa, seja para livro, RPG, games ou qualquer outro objetivo. E também espero que o vídeo seja um incentivo para você prosseguir com seus projetos de construção de mundo. Porque não dá pra ficar em casa só jogando videogame, né? Dá! Sem enrolação, vamos para o primeiro tópico, que é sobre clima. A maioria dos mundos fictícios funciona de maneira parecida com a Terra, a não ser que você queira fazer algo muito diferente, como um planeta deserto ou congelado. Na Terra, nós temos os polos ao norte e ao sul, que são os pontos mais frios, e no meio uma zona que recebe mais raios solares e é a mais quente. Entre a zona quente e as frias, tem as zonas temperadas, que é o meio termo. Então, não coloque uma região muito quente perto de uma região muito fria. No nosso mundo há várias exceções, mas essa é a regra geral, considerando a incidência de raios solares. Mesmo que você queira fazer um mapa com uma escala que mostra só um pequeno reino, recomendo que saiba qual é o clima da região e onde mais ou menos ela se posiciona em um globo. Em mapas que mostram uma grande extensão de terra, crie uma mudança gradual nos climas. O mais importante é a distância na vertical, considerando que os polos estão ao sul e ao norte no mapa. Pegando como exemplo o mapa de Westeros de Game of Thrones. Ao norte da muralha é uma região extremamente gelada, uma zona polar. Na região norte ainda é muito frio, mas já adentramos em uma zona temperada e com vegetação. Indo para o sul, o clima começa a ficar mais ameno e com uma presença maior de fauna e flora. Lembrando que a região do vale é fria por causa da altitude. E indo mais para baixo, adentramos em uma zona quente, com áreas férteis e muita agricultura. E bem ao sul do continente, depois de montanhas, tem o deserto de Dorne. Essa provavelmente é uma área mais próxima de uma possível linha do Equador, que é o meio do planeta. Ao longo desse vídeo, vou mencionar outros vídeos do canal para quem quiser saber mais sobre alguns temas específicos. Sobre o tópico de climas, tem o vídeo de biomas e o de fatores climáticos. Todos os links estão na descrição. Quero ser bem direto ao ponto para o vídeo não ficar longo. Não é há muito tempo e a gente vive e morre pelo relógio, não é? Então já vou pedir para apertar no like e vamos para o próximo tópico. Montanhas e vegetação. Quando uma montanha é formada na natureza, ela não é criada individualmente, ela faz parte de uma cadeia de montanhas. Ao colocar montanhas ou cordilheiras no seu mapa, pense sempre em grupos de montanhas. Uma formação muito comum é aquela cadeia na vertical, mas elas podem ter vários formatos. Elas podem se posicionar aglomeradas dentro de uma cadeia que segue uma direção, podem fazer curvas e ter ramificações. Se quiser fazer uma montanha sozinha, coloque outras montanhas próximas. Elas ainda fazem parte de um grupo, mas estão posicionadas mais esporadicamente. Essa montanha poderia ser um vulcão. As montanhas também influenciam na vegetação. Eu expliquei melhor a zona de sombra de chuva naquele vídeo antigo de mapas, mas basicamente, as montanhas servem como barreiras que impedem a passagem de ar com umidade. Um lado da montanha vai ter mais umidade e, consequentemente, mais vegetação, e o outro é a zona de sombra de chuva, uma área mais seca e, às vezes, até um deserto. Então, evite colocar florestas em ambos os lados de uma cadeia de montanhas. Geralmente, o lado mais úmido é o mais próximo do mar. Ah, agora eu entendi! Escala e finalidade. Ao criar um mapa, você já tem uma noção da escala dele, se vai mostrar uma pequena região ou mostrar vastas terras ou um continente inteiro. Os elementos que você colocar nesse mapa dependem da escala e da finalidade dele. Por exemplo, imagine um mapa feito para um livro de fantasia. Ele está limitado pelo tamanho da página. Se o mapa é de um continente, ele precisa ser mais simplificado. A prioridade são os elementos principais e as cidades e castelos provavelmente serão pontinhos. Se o mapa para o livro mostrar uma extensão menor de terra, há mais liberdade para detalhar. Se o mapa for para videogame, dá para fazer o que quiser, porque é uma mídia mais dinâmica, é possível ampliar o mapa com um zoom. Quando a finalidade é um pôster, por exemplo, o ideal é que seja mais detalhado, ou mostrar mais terras,
pois o tamanho é bem maior do que uma página de livro. O Atlas das Terras de Gelo e Fogo é uma coleção de 12 mapas de Game of Thrones, bem grandes, com escalas diferentes e muitos detalhes. Eu tenho essa coleção, gosto muito da arte deles e uso como uma referência para fazer os meus mapas. Para quem quiser adquirir esses mapas também, coloquei o link na descrição. Se você comprar a coleção por esse link, vai ajudar o canal, porque a Amazon dá uma comissão sem que você pague nada a mais por isso. O Dia dos Namorados está chegando e coloquei na descrição também o link para alguns livros que considero bons presentes. Como eu estava dizendo, esses mapas grandões, mesmo que se trate dos mesmos locais, eles têm rios e outras coisas que não aparecem nos mapas feitos para os livros. Como um complemento desse tópico, o canal tem um vídeo sobre escalas e cálculo de distâncias. Rios. Fazer rios em mapas é mais simples do que parece. Basta entender o seguinte: a água corre para os pontos mais baixos. Quando você vê em um mapa um rio conectado com o mar, ele nasceu em um terreno mais elevado e desaguou lá, pois o nível do mar é sempre o ponto mais baixo. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Rios nunca cruzam de uma costa para outra. Esse rio está muito errado. Se ele acabou no mar, a outra costa seria sua nascente, o que é impossível porque um rio não pode nascer do mar. Um bom ponto para colocar as nascentes dos rios é em montanhas e outros terrenos elevados. Um rio também pode desaguar em outro rio ou em um lago. Exceto em raras exceções, os rios não se dividem. As ramificações que vemos nos mapas são os rios se juntando. Os rios menores, chamados afluentes, se encontram com o rio principal, a água se junta e a correnteza segue para o seu destino, que normalmente é o mar. Como falei no tópico anterior, dependendo da escala do mapa, não é todo afluente que vai aparecer, mas eles não devem ser esquecidos. Além de dar naturalidade e realismo, eles deixam o mapa mais bonito. Aqueles rios que surgem a partir de lagos é a água escoando para o ponto mais baixo. Os lagos são drenados por apenas um rio, porque é pouco provável que existam dois pontos igualmente baixos para a água fluir. Você pode colocar mais de um rio desaguando em um lago, mas só um vai sair dele. Rios de montanha e planalto têm correnteza mais veloz, quedas d'água e seguem mais retos por causa da gravidade. Já os rios de planície têm correnteza mais lenta e dão voltas. Eles serpenteiam e são melhores para a navegação. Durante o seu curso, um rio de montanha pode se tornar um rio de planície. Eu fiz um vídeo só sobre rios, tem mais informação lá. Cidades, castelos e estradas. Um recurso muito importante para a vida é a água. Então, uma boa posição para as cidades, vilas e vilarejos é ao lado ou próximo de um rio, de um lago ou do mar. A água também auxilia na agricultura. Pense nos recursos que a região oferece para os seus habitantes, como a pesca e a caça, por exemplo. Um deserto normalmente tem menos habitantes pela falta de água e terras férteis. Questione por que as pessoas construiriam suas casas naquele local. Algo a se considerar são as defesas naturais, principalmente quando se tratam de castelos, fortes, fortalezas e outras estruturas fortificadas. Como um dos objetivos dessas construções é se proteger na guerra, elas são construídas em pontos estratégicos, como em montanhas, colinas e outros terrenos altos. It's over, Anakin! I have the high ground! Locais protegidos por um rio ou pântano, em vales cercados por montanhas, ou em baías e enseadas, que são aquelas porções de mar rodeadas por terra. Esses locais também servem bem para vilas e cidades. A respeito de castelos, recomendo o vídeo aqui do canal sobre construções medievais. As estradas são conexões de uma cidade a outra, ou de um castelo a uma vila, enfim, caminhos que facilitam a movimentação de pessoas e o comércio entre os locais. Uma estrada dificilmente segue para o meio do nada, a não ser que haja um motivo para ela existir. Várias estradas podem chegar em uma mesma cidade, principalmente se ela for populosa. Espero que esse vídeo te deixou confiante para criar o seu mapa, e se quiser quebrar as regras, quebre-as desde que faça de maneira consciente. Se ainda não for inscrito, considere se inscrever. O canal já tem vários vídeos sobre world building e mapas. E se gostou do conteúdo, aperta no like. E dá uma conferida nos links interessantes na descrição.
Comenta aí embaixo o que faltou nesse vídeo que você considera importante para saber antes de criar um mapa. Essa semana tivemos um novo membro do canal, o Gustavo Vicente. Muito obrigada pelo apoio. Os membros têm acesso a um grupo exclusivo no Telegram, mais detalhes no botão Seja Membro. Ao se tornar um membro, na página do canal aparece a aba Assinatura, onde estão os posts com o link para o grupo. Também dá para achar os posts para membros na aba Comunidade. Estou curiosa para ver quantos minutos tem esse vídeo. Me esforcei muito para ser concisa e é difícil. Fine, you have 1 minute before I walk out that door. I'm gonna take a little bit longer than a minute. 52 seconds. 7 years ago when Marshall and Lily got engaged, Ted saw Rob you and I asked you to marry me and you said yes and we came over here to meet little Marvin and that's everything. Also, I went on The Price is Right and I want a dune buggy.